boa tarde para você, boa sexta-feira. É oficial. O primeiro caso de coronavírus em Mato Grosso foi confirmado. O Laboratório Central do Estado analisou um dos casos que havia sido testado no dia 16 de março na rede particular de Cuiabá. E o resultado foi positivo. Segundo a Secretaria de Saúde de Mato Grosso, o quadro do paciente é estável. Ele está em isolamento domiciliar e sendo monitorado. Nessa quinta-feira, depois da entrevista ao Play Agora, inclusive, o número de casos suspeitos no estado subiu para 59. Com esse caso confirmado em Mato Grosso, subiu para 651 o número de casos oficiais em todo o país. São 23 estados, além do Distrito Federal. E esse é o terceiro dia oficial de quarentena. Já é possível ver visivelmente a diminuição de pessoas nas ruas. Olha as imagens feitas na manhã desta sexta-feira, num horário, inclusive, que é considerado horário de pico. Não é possível circular com mais facilidade, sem congestionamentos. Muitos motociclistas, inclusive, usando máscaras, de cuidado. As autoridades em saúde falam que uma pessoa sem isolamento pode transferir por dia esse vírus a 2,5 pessoas. E num período de 10 dias serão 25 infectadas. Por isso, a importância de ficar recluso, de ficar em casa e, de preferência em casa, cada pessoa também isolada, de forma isolada, ainda mais se apresentarem algum sintoma leve. As pessoas começam a perceber, a partir inclusive das portarias e das recomendações feitas pelo governo municipal e estadual, a importância desse isolamento, desse bloqueio social nesse momento. Portanto, faça a sua parte. Se você puder trabalhar de casa, faça isso por aqueles que não podem. O simples fato de diminuir o número de pessoas em locais públicos já é o suficiente para conter a progressão. A Secretaria espera diminuir em 50% as infecções com essas medidas. A Amanda Simeone conta agora como é que o comércio está se adaptando. Todos os setores serão afetados pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, este é um movimento natural. Para alguns é natural essa busca incessante por mercadorias com a perspectiva que possa vir a faltar. Só que isso precisa ter prudência. É preciso que as pessoas pensem que isso tem que servir para todos. Não adianta alguém querer tudo para si e nada para os outros. A Associação de Supermercados de Mato Grosso informou que o abastecimento está normalizado até o momento. Em relação ao álcool em gel, a falta é em nível nacional e a entidade espera que seja normalizado o mais breve possível. Como ainda não há determinação do governo para que todos os serviços sejam suspensos, alguns seguem em funcionamento normal, mas com algumas alterações, como o ganha-tempo de Mato Grosso. Nós pedimos para a população estar fazendo o agendamento tanto pelo site quanto por telefone, para fazer o agendamento do serviço que ele precisa estar vindo na unidade e assim evitar aglomerações aqui dentro. À medida que os casos vão se agravando, os cenários vão se alterando, o governo vai ampliando essas portas essas decisões de contingenciamento. Muito provavelmente, se a coisa se agravar, aí vai ser entrega domiciliar. Você vai fazer um pedido e alguém vai levar na sua casa. Por que isso é importante? É porque nesses pontos são os pontos de aglomeração. No supermercado, no shopping, na farmácia, na onde normalmente é uma confluência de muitas pessoas para serem atendidas. Todo mundo se adaptando, Comércio, setor de serviços, atendimento ao público. E o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso deu um alerta. Ontem disse o seguinte, para que os cidadãos não superlotem supermercados e farmácias em busca de itens que não são primordiais para eles. É o caso de luvas e de máscaras cirúrgicas. Segundo o Conselho, já há falta de máscaras para os profissionais de saúde, inclusive da rede pública. É preciso ter critérios no uso do material, que é considerado um equipamento de proteção. Então, quem deve usar essas máscaras? Atenção, a pessoa que efetivamente tenha se colocado em situação de risco e, portanto, seja suspeita de ter uma doença. É o caso de quem viajou para os estados onde já há mortes e avanço considerável do coronavírus.
E em Sorriso, a dona de uma farmácia foi detida, levada para a delegacia para prestar esclarecimentos por causa do sobrepreço nas máscaras, justamente esse alerta aí que o CRM está dando. Uma caixa com 100 máscaras estava custando R$50. Ela foi liberada, mas pode responder por crime contra o consumidor. Aliás, a Gabriela Arantes mostra como é que está esse trabalho de fiscalização do PROCON. Os preços dos produtos de higiene estão assustando os consumidores e o PROCON de Mato Grosso fiscaliza a venda de máscaras e álcool gel. O PROCON estadual tem trabalhado de forma coordenada, inclusive aqui na região metropolitana, Cuiabá e Várzea Grande, com o apoio dos PROCONs municipais de cada município, para coibir esses abusos. E as denúncias têm chegado bastante, principalmente em relação aí à máscara descartável, né? Os consumidores relatando muitas vezes que está faltando, mas que principalmente o preço abusivo, e do álcool em gel, né, que subiu muito em drogarias, farmácias, supermercados, papelarias. Então algumas denúncias aí já foram atendidas aí. Esses estabelecimentos aí, comprovado esse aumento abusivo, eles serão autuados com base no Código de Defesa do Consumidor, podendo pagar multas aí até 3 milhões de UFIs, né, que é atualizado, pode chegar até 9 milhões de reais, dependendo do porte da empresa. E também aí responder criminalmente, né? Porque essas condutas podem configurar crime contra as relações de consumo. Até o momento, 20 estabelecimentos foram notificados pelo PROCON, entre drogarias e lojas especializadas em produtos hospitalares. A gente, há mais ou menos uns 20 dias, fez uma compra já prevendo esse início e já notou um leve aumento do preço, e agora na semana passada o álcool praticamente inviável, alguns lugares mais de 100% de aumento. É totalmente errado, não concordo no momento de pandemia, de praticamente calamidade pública, então as pessoas têm que colocar a mão na consciência nesse momento, é um momento de ajuda, de solidariedade, de pensar que nós estamos todos juntos. O atendimento ao público no PROCON também sofreu alterações, estão sendo diminuídas drasticamente aqueles atendimentos presenciais, e tudo pode ser feito online, assim como no INSS, onde os atendimentos foram suspensos. O órgão vai dispensar o segurado da necessidade de comparecer numa agência para fazer a perícia médica presencial. Dessa forma, os segurados que fizerem requerimento de auxílio-doença e o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência, eles vão enviar o atestado médico pelo INSS, pelo Meu INSS, que é o aplicativo, ou também pela internet. A medida é para assegurar a saúde dos cidadãos, evitar a aglomeração de pessoas nas agências, em especial os idosos. As agências, então, vão estar fechadas, sem nenhum tipo de atendimento presencial, e um servidor estará de plantão por telefone para esclarecer eventuais dúvidas. E também as missas, as celebrações estão sendo suspensas no estado. A Arquidiocese de Cuiabá já disse publicamente que as celebrações, as aulas de catequese e as confissões, aqueles mutirões de confissões para Páscoa previstos para esse período, já estão suspensos. Confissões apenas individuais, em locais abertos, arejados e com uso de máscara. O decreto da Arquidiocese foi anunciado esta semana pelo arcebispo de Cuiabá, Dom Milton Santos. Não haverá mais celebração pública da Santa Missa em nossa Arquidiocese, até que se comunique o contrário. O mesmo vale para outras celebrações, reuniões e aglomerações de fiéis, a partir de dia 26 de março. Os cultos e atividades religiosas de igrejas evangélicas também foram suspensos até abril. As igrejas Assembleia de Deus, Batista Nacional, Cristo Rei e Adventista do Sétimo Dia já anunciaram mudanças por causa da prevenção do coronavírus. Algumas igrejas devem permanecer abertas, vão receber os fiéis, mas de forma isolada, para evitar aglomerações. Cultos e outras manifestações vão ser feitas todas online, via internet, as transmissões para esses fiéis. Todo mundo se adaptando de uma forma ou de outra para tentar combater esse momento de pandemia. E é o que todo mundo deve fazer.
Esse foi o último Jornal da Tarde que você viu com as nossas repórteres nas ruas. A partir de hoje nós também vamos tomar medidas de segurança e todas as transmissões e gravações serão feitas online. Mas a gente continua por aqui, sempre se comunicando e trazendo as informações atualizadas para você sobre o coronavírus e, claro, as notícias do estado. O Jornal da Tarde fica por aqui. Acompanhe a nossa programação, se cuide, fique em casa e ótima sexta-feira para você.